Dá para plantar cana-de-açúcar aí na sua casa? Porque em Uganda. Vou rir de ti. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de cinebiografias? Hoje, o protagonista do filme, por sinal, não é o mocinho, não. É bandidagem pesada. E aí o pior, de verdade. Hoje você vai conhecer a história de Idi Amin Dada, um dos piores líderes políticos que a humanidade já viu. Não conhece a história? Então vem que eu vou te apresentar agora. O Último Rei da Escócia, The Last King of Scotland, filme de 2006, dirigido por Kevin MacDonald, protagonizado por Forest Whitaker e James McAvoy. O filme conta a história de Nicholas, um médico recém-formado na Escócia que tem na cabeça o objetivo de explorar o mundo e ajudar com o seu trabalho os lugares onde a falta de assistência médica seja mais marcante e sua ação fosse algo fundamental para a vida daquelas pessoas, que seria pouco possível na Europa, onde o sistema médico e todas as demais condições estruturais de qualidade diminuiriam esta demanda tão prioritária. Eis que numa aleatoriedade, girando o globo, Nicholas escolhe Uganda, país da África Central, onde ele se inscreve e trabalha como médico em uma área interiorana do país, onde a colonização inglesa deixou o idioma do colonizador como herança e facilitará o seu diálogo com a população local. A situação do hospital é de grande precariedade, com poucos materiais, poucos profissionais e muitas pessoas a serem atendidas. Apesar de que a maior parte da população ainda vê com descrença o poder da medicina e apela muitas vezes para os curandeiros da região. Ainda em seus primeiros dias de trabalho no local, o carro de Nicholas é interceptado por um outro cheio de militares que solicitavam auxílio médico ao presidente recém-empossado Idi Amin Dada, que sofreu um acidente quando o carro que o transportava se chocou com uma vaca que atravessou a estrada. Amin está com uma fratura na mão e Nicholas enfaixa e imobiliza seu pulso, ao mesmo tempo em que a vaca do outro lado da rua agoniza em prantos pela dor, implorando para sua colega de trabalho que fale para os nativos no seu idioma para que sacrifiquem logo o animal, visto que ele não irá sobreviver, e assim cessaria sua agonia e os gritos de dor. Enraivecido com a discussão no idioma Swahili, na qual ele não entende, e os prantos da vaca, Nicholas impulsivamente pega o revólver que estava na cintura de Amin e atira na cabeça para executar o animal, o que chama a atenção de todos os homens do governo apontando as armas contra ele. Após o seu momento de fúria passar, Nicholas aparentemente voltou para si e é surpreendido por uma grata resposta de Idi Amin, que gostou de sua atitude, coragem e mostra apreço por ele, que inclusive estava com a camisa da seleção da Escócia. E Amin se diz um grande admirador da cultura escocesa, ao mesmo tempo que ele odiava a inglesa, povo que colonizou Uganda. Amin acaba de liderar o movimento que retirou o presidente Milton Obote do poder, na qual ele se então auto-intitulou o novo líder do país. Inclusive, o título do filme é uma auto-intitulação dada por ele, Amin, por julgar seu importante papel na luta contra a presença da cultura inglesa e se denominando praticamente um monarca herdeiro escocês. Para você entender essa questão sobre Escócia e Inglaterra e os seus embrólios políticos, confira depois desse vídeo um vídeo aqui do canal sobre o filme A Rainha, que vai falar um pouquinho mais sobre isso para você. No dia seguinte, Nicholas é acordado com um convite dos homens de Amin para que ele os acompanhe até o prédio presidencial em Kampala, capital de Uganda, onde é convidado a ser o médico particular de Idi Amin. Pela confiança que o líder do país criou por ele, Nicholas acaba, apesar disso, negando. Mas, ao ser chamado para participar de uma festa de Estado,
contrastando com a enorme pobreza que ele vivenciava no vilarejo do interior e as difíceis condições do hospital onde trabalhava, o médico aceitou o convite. E nisso torna-se sim médico de Amin, como não só virando também um conselheiro do governo de grande peso sobre diversas decisões do país. O que o médico não sabe ainda são os detalhes de como Amin chegou ao poder, a sua face egocêntrica e as ações ditatoriais que são marcas de seu governo, que oscila entre um forte populismo com um grande apreço pelo contato com a população mais pobre, porém apenas se não forem simpáticos da sua oposição política. A história do continente africano muitas vezes nos passa despercebida por conta do nosso currículo escolar europeu que foca os olhares sobre a própria Europa. Pois saiba que aqui nós estamos falando da cinebiografia de uma das figuras políticas mais perversas, de um dos ditadores mais sanguinários do mundo. A grandeza do filme se faz na impressionante interpretação de Forest Whitaker, que ganhou todos os prêmios de interpretação naquela temporada, conseguindo mostrar para nós, os espectadores, toda a sensação do misto praticamente bipolar da relação com Idi Amin, que oscilava entre uma figura brincalhona, simpática, companheira e debochada, para uma pessoa egoísta, terrivelmente enraivecida, que usufruía de seu poder político para oprimir de formas violentas quaisquer manifestos que contrariavam os seus desejos. Idi Amin construiu sua carreira militar como membro do exército de Uganda, um país na porção central da África colonizado pelo Reino Unido. Caso você queira entender mais depois sobre os conflitos na África, outra dica aqui do canal para você. Assista o vídeo sobre Beasts of No Nation depois desse vídeo. A independência de Uganda é concedida em 1962 pelos colonizadores ingleses, nascendo o país como uma monarquia constitucional liderada por Mutesa II. Como membros importantes da monarquia de Uganda, temos os nomes de Idi Amin, chefe do exército do país, e Milton Obote, primeiro-ministro do país. Sim, você está pensando, sim, o nome que você ouviu agora é sim o opositor de Amin que a gente citou ali no filme. Calma que já vai se explicar tudo isso. Não entendi nada. Em 1965, Obote e Amin são chamados para serem investigados pelo governo sob acusação de participarem de um esquema de negociação ilegal de ouro e marfim, na qual Obote fazia o laço diplomático comercial, enquanto Amin enviava armas em um esquema ilícito em troca dessas valiosas mercadorias para Patrice Lumumba, que liderava um levante político contra o governo no país vizinho, o Congo. Com a investigação vinda do governo, Obote e Amin se unem para derrubar o governo monárquico de Mutesa II, usando como argumento que ele agia ainda a favor da influência inglesa no país, sendo um seguidor do regime monárquico do colonizador. E com um discurso nacionalista anti-Inglaterra, ganham força de apoio da população e das forças armadas que estavam sob o domínio então de Idi Amin, para derrubar a monarquia e proclamar na Uganda o país como um regime presidencialista, forçando o exílio do monarca Mutesa II na própria Inglaterra, tão combatida pela dupla. Uganda surge então com Milton Obote como presidente e Idi Amin como força máxima do comando do exército. Mas a relação entre ambos começa a se abalar pela briga de egos, desejo por poder e a nítida sensação de que não se dava para confiar um no outro. As rusgas começam quando Amin inicia a recrutação de pessoas para o exército do país na porção norte, onde há a presença do mesmo grupo étnico dele. E pensando em um país onde a multiplicidade étnica sempre foi e ainda é motivo de debate interno para a estabilidade do país, isso não soa bem para o Obote. Foi nessa região do norte de Uganda que grupos insatisfeitos com o governo tentaram assassiná-lo, tentaram matar Milton Obote, que exigiu de Idi Amin respostas, punições e uma solidariedade a ele que quase foi assassinado.
Obote interpreta que Amin fez pouco caso com o atentado, não levando a punição e as investigações com a devida seriedade. E aí a crise entre os dois está formalizada. Ixi. Quando Milton Obote, então, rebaixa no comando do exército e diz que ele mesmo, Milton, irá acompanhar as Forças Armadas, sendo que Amin daria um suporte hierarquicamente abaixo dele. E aí chegamos no filme. Pois em 1971, quando Milton Obote estava em Singapura numa reunião internacional, Idi Amin aplica um golpe de Estado, utilizando-se de militares que o apoiavam e eram de sua confiança. Ele fechou o aeroporto internacional do país, tomou a capital Kampala e cerca a casa de Milton Obote, proibindo seu retorno ao país. Idi Amin assume o país com um governo presidencial, de acordo com ele, provisório. Ele assumiria o poder temporariamente, apenas para impor moralidade e organizar o país que estava nas mãos de Obote e tinha então aversão aos ingleses. Amin acusa Obote de ser um flertador do socialismo e pensando que no período da Guerra Fria era um argumento que sempre tinha peso para os simpáticos ao capitalismo. Isto explica porque no filme acompanhamos as reuniões de Amin com muitos empresários e políticos britânicos, mesmo com alguns que são críticos a eles, mas entendendo que para os ingleses, Amin representava o retorno de um laço comercial importante do país, pois este tinha sido quebrado quando o rei Mutesa II foi deposto e se iniciou o governo de Milton Obote. Amin não tem parlamentares para governar junto com ele, mas sim os seus conselhos, como na figura de Nicholas no filme, que é chamado para ser um dos seus conselheiros de confiança. O governo é feito a partir de decretos publicados por ele, ou seja, não se debate com pessoas eleitas pela população, mas sim apenas por pessoas próximas ao próprio presidente e cuja força de opinião era limitada, pois eram aproveitadas as ideias de Amin que eram julgadas corretas. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Milton Obote se exila na Tanzânia enquanto tentava articular a retomada do poder com seus fiéis parceiros e partidários. Há episódio este também mostrado ao longo do filme em alguns episódios, mas cuja força nunca conseguiu ser maior que as Forças Armadas de Uganda. Começa um massacre contra os simpatizantes de Obote, que eram mortos em grandes ações militares cuja justificativa era de legítima defesa, visto um ataque violento que viriam deles primeiro, mas que se constata que eram apenas desculpas fajutas para atos de execução livre promovidas pelo exército de Uganda. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. As justificativas apresentadas com cara de mentiras de criança, que obviamente não se sustentavam, também eram reais, não só sendo coisas do filme. Pessoas ligadas a ele, que eram vistas como traidoras por não concordarem pelo caminho que seu governo tomou, eram dadas como desaparecidas, com corpos que nunca apareciam. Sempre apontando, então, por Amin como teorias conspiratórias de pessoas ligadas ao Obote que tentavam ligá-lo a crime político apenas para desestabilizar o seu governo. Amin também decretou que os descendentes de estrangeiros deveriam deixar o país para valorizar as políticas ao povo ugandense, mas visto como uma ação geopolítica não de se confiar mais nos não-ugandenses, já que a pressão internacional contra o seu governo piorava com as denúncias da imprensa pela falta de transparência e as sempre negadas ações de genocídio contra os seus opositores. Os anos 1970 vão marcando um governo de Idi Amin cada vez mais isolado e ele enlouquecido por poder, pois a cada conselheiro ministro que saía, pedia exílio, ele vai vendo que não pode mais confiar em muitas pessoas e ele mesmo vai assumindo seus cargos. No final de 1978, um grupo de militares ugandenses desertam de suas funções e se exilam no país vizinho Tanzânia. E Amin acusa o presidente do país, Julius Nyerere, de provocar uma instabilidade ao seu governo. Lembrando que foi ele que deu exílio a Milton Obote, que está na Tanzânia. E Uganda inicia uma ofensiva contra o país vizinho.
Enfraquecido com a deserção de militares, Amin vai para a Arábia Saudita e Líbia, onde tinham governos que lhe concediam apoio, buscando conseguir pagar mercenários que pudessem lutar em seu favor na guerra, o que não foi conseguido. E em 1979, a Tanzânia oficialmente decreta a derrubada do governo de Idi Amin, que estava fora do país, e uma missão militar realoca Milton Obote como presidente de Uganda. Amin fica então exilado na Líbia e depois de um ano lá vai para a Arábia Saudita, onde fica até o dia de sua morte em 2003, sem nunca mais retornar para Uganda, onde com certeza seria preso e julgado por seus crimes, porém também não sendo preso, já que ganhou o exílio do governo saudita. Seu governo termina marcado pelo grande endividamento, uma enorme crise econômica interna, 300 mil pessoas executadas, sendo este número estimado, já que muitos corpos nunca foram encontrados, e sem a manifestação de familiares que possivelmente também foram executados coletivamente, não se tem precisão do número de mortes pelo governo de Idi Amin. Além de uma série de deboches feitos com a comunidade internacional como um todo, como uma carta enviada à Rainha Elizabeth II chamando-a para ir à cama com ele, para que ela conhecesse um homem de verdade. Ou um manifesto feito na ONU de que, no fundo, ele dizia que os europeus sabiam que o Holocausto judeu foi uma benfeitoria feita ao continente deles, só que ninguém ia assumir por medo de retaliações. E aí, você conhecer este filme? Essa história é pesada, hein? Se você quiser conhecer mais alguma biografia, mais algum personagem geopolítico, deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha. Já se inscreveu no canal? Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais. Tchau, tchau.